é mais um golpe que nós, artistas e da cultura, sofre. É complexo esse momento. Acho que antes de tudo, a pandemia é um momento de muita crueldade, né? É mais um golpe que nós, artistas e da cultura, sofre. Porque a gente já vinha com várias questões políticas, com várias questões do Ministério da Cultura, de financiamento de verba, e a pandemia ela é um golpe cruel nesse tempo, né? De sustentabilidade financeira mesmo, né? De como que a gente consegue se manter. E então é um momento muito difícil. A gente aqui, a gente ficou doente, a gente não queria saber do tempo, não saía da cama, foi um momento difícil. Mas a gente foi convocado, né? Então, um grupo chamou, outro grupo chama, o público que sempre se comunicou com a gente estando ou não no terminal, estando ou não fazendo alguma ação, a gente sempre teve uma relação afetiva e próxima, e continuada com o público. E isso, de alguma forma, fez com que a gente percebesse essa necessidade de voltar, de se expressar. E, e aí a gente começou, retornou com as lives do Toda Terça Tem, que é vinculado a um nome de um projeto que a gente fez no Terminal Parque do Pedro chamado Toda Terça Tem Trabalho, Tem Também Teatro, que a gente convida diversos artistas de diversas linguagens para estarem no nosso ônibus apresentando e percebendo a potência do ônibus como diálogo, como espaço de encontro com esse público. E, enfim, que tem histórias incríveis, experiências incríveis com Toda Terça. Saudade desse projeto. E a gente resolveu fazer o Toda Terça Tem com alguns convidados. E aí, na prática, a gente teve a ideia de fazer o Toda Terça Tem, que o convidado é você. Que aí é qualquer pessoa que está na live com a gente começa a conversar, a gente começa a dialogar e ter uma troca muito interessante acontecendo com isso. E a gente atinge um público de 30, 40, 50 pessoas, às vezes passa quase 100, mas se mantém numa quantidade assim. E é mais do que um ônibus, né? Então acho que foi um jeito aí da gente conseguir se expressar e ter esse encontro com o público, manter esse encontro com o público, algo que a gente sempre fez. A gente tem a produção e a gestão cultural como uma ação de pesquisa do grupo. Sempre tivemos. Então, para a gente é tão importante isso quanto o espaço, o ator, o público, né, a dramaturgia. E eu acho que isso se revelou nesse momento muito potente, eficiente, né? Todos os materiais de audiovisual que a gente atingiu números muito maiores do que a gente já tinha de documentários que a gente tem, porque nesse momento as pessoas queriam ver, tinham tempo para ver. E agora, a gente está conseguindo desenvolver, mas eu acho que isso não é uma regra, né? Eu acho que é um momento de reflexão, porque é necessário que a gente pense o que fazer, para quem fazer, como fazer, quando fazer, né? Acho que é muito importante que se tenha esse tempo de reflexão e também não. Porque talvez tenha artistas que não têm condição, que não têm o dinheiro de pagar aluguel, que não têm condições não têm alimento dentro de casa. Como que é pensar em se expressar? Eu acho que não existe uma regra nesse momento. Cada um está lidando do seu jeito, como pode lidar, e a gente precisa respeitar isso. E perceber esse momento que é histórico mundial que vai se transformar, né? Eu não acho que todo mundo vai virar bonzinho, que todo mundo vai transcender, mas eu acho que vai ter mudanças, né? Eu acho que vai ter de alguma forma transformações que façam a gente perceber que esse tempo não dá para perceber, não dá para passar desapercebido, né? Que não dá para passar por uma pandemia dessa e que não perceba o quanto isso de alguma forma traçou algumas mudanças no mundo.
no nosso dia a dia, na arte e na cultura. A trupe é um grupo de teatro que pesquisa o ônibus urbano como espaço cênico há 13 anos. Todos os artistas do grupo são sujeitos periféricos que residem em algumas regiões da periferia, tanto da cidade de São Paulo quanto do ABC paulista. E a gente se formou em 2006, finalzinho de 2006, na Fundação das Artes. Em 2007, a gente iniciou essa travessia, essa trajetória de pesquisar o ônibus urbano como espaço cênico, de desenvolver uma pesquisa continuada através desse veículo. Eu estou dizendo isso porque durante esses 13 anos a gente foi indicado a pouquíssimas coisas, assim, né? Pouquíssimos prêmios. E a gente é o único grupo do mundo que desenvolve um projeto de pesquisa continuada com esse espaço, que se propõe um diálogo com trabalhadores, com tanto passageiros que se locomovem pelo transporte público, quanto os próprios trabalhadores do transporte público. Imaginar que só na cidade de São Paulo existem 14 mil ônibus distribuídos pelo município. E mais de 8 milhões de pessoas circulam dentro desses ônibus. A metade da população da cidade de São Paulo trafega pelos ônibus. E não existe um grupo como o nosso. Então acho que é de uma importância gigante o que a gente está fazendo. E que a gente tem consciência disso agora, a gente que não tinha tanta consciência. E que nasce esse desejo de... surgiu na minha cabeça, surgiu essa ideia, mas eu sempre digo, a ideia ela é fruto esperançosa do caminhar. É na minha caminhada, na minha lida com a vida, que me brota esse desejo. Essa vontade de fazer um teatro descentralizado, um teatro mais democrático. Porque também é na minha trajetória que eu encontro dificuldades para se fazer teatro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o prêmio ele tem a sua importância. No sentido de que você chega em algumas camadas que você não chega, algumas pessoas que talvez nunca ouviriam falar sobre o seu trabalho ficam sabendo, você vai num espaço que talvez você nunca iria se você não fosse indicado por um prêmio, uma festa, um banquete maravilhoso, conhece pessoas que você talvez não conheceria, então ele acaba deslocando, porque é um lugar de privilegiados, é um lugar que são poucos que conseguem acessar. E que eu acho triste isso, porque de alguma forma divide também divide, né? Divide os que ganham, os que não ganham, os que são indicados, os que não são indicados. Então ele tem essa importância. Agora, eu não estou menosprezando, eu acho que a gente da periferia precisa mesmo estar nesses lugares, precisa ocupar cada vez mais, né? Periférico, negro, as mulheres, os trans, todos nós precisamos ocupar esses espaços para que ele seja diverso, para que ele represente cada vez mais a diversidade cultural de uma cidade como São Paulo. Mas o que é prêmio para a gente? O Cordel, que é o nosso primeiro trabalho, o Cordel do Amor Sem Fim, que é texto da Cláudia Barral, ele foi apresentado ao longo desses 13 anos mais de 650 vezes. Isso é um grande prêmio. E eu acho que é aí que mora a essência do trabalho do artista, do teatro. É chegar ao público. É para quem a gente está fazendo, né? E a gente quase não foi indicado. O Cordel nunca foi falado, né, como uma forma de um trabalho tão significativo, talvez. Por alguns sim, mas por outros talvez não. Então, se eu fosse fazer um trabalho esperando um prêmio, né, se eu fosse aguardar um reconhecimento para fazer o que a gente faz, talvez a gente nunca faria. Então acho que o prêmio ele não pode ter essa importância, então ele não pode de alguma forma impactar a sua trajetória, ter tanta importância assim. Até porque se você for indicado, se alguém é indicado, é pela trajetória que você escolheu. E a gente continua no nosso rumo, a gente continua na nossa travessia, que é olhar para o ônibus, olhar para essa população e desenvolver esse trabalho.
É o quarto. É o quarto trabalho que a gente faz com a Cláudia Barral. Então, primeiro tem o Cordel do Amor Sem Fim, que é o espetáculo que ganhou em terceiro lugar como melhor dramaturgia no prêmio da Funarte. E é um texto dela. Aí a gente convida ela para fazer os Minutos que se vão com o tempo, um processo longo, de 2 anos, que acontece dentro do transporte público, né? Em um ônibus do transporte público. E aí ela também assina. O Desterro, que é um trabalho mais recente, que a gente pouco fez ele, mas que tem uma potência gigante. E A Cobradora, né? A Cobradora, ela assina a dramaturgia. Cláudia Barral é uma artista incrível, uma poeta baiana, de uma inteligência ímpar, de uma generosidade, um profissionalismo sensacional, ao meu ver, sobre os meus olhos. e, e assim, é uma grande honra trabalhar com a Cláudia, né? Acho que ela tem algo que talvez concilie com a gente, concilie com a Lídia Zósima, que foi nossa grande mestra na Fundação das Artes, São Caetano do Sul, o qual a gente homenageia com o nome da trupe. Que é esse lugar do humano, né? De olhar para o humano, de conseguir através da palavra morar no outro, né? De trabalhar através dos arquétipos para poder conseguir chegar no essencial do que é universal. Enfim, eu sou muito suspeito de falar da Cláudia e sinto que a gente tem uma grande química para poder trabalhar. Já na Cobradora, talvez tenha sido nosso trabalho mais difícil, porque foi um trabalho longo, foi um trabalho que trata do feminino, que é complexo, né, que dialoga com o tempo de agora, que a gente queria trazer essa ideia da cobradora, além de trazer a profissão, mas também essa ideia do cobrar, da mulher vir cobrar, né, e acho que isso não é simples de fazer. A gente começou no ônibus, porque eu acho que foi o primeiro impulso. E depois a gente falou assim, poxa, mas assim, no ônibus elas já estão, né? As cobradoras elas já estão aqui nesse espaço. O ônibus ele continua sendo o ônibus com a cobradora. Diferente dos outros trabalhos que a gente tenta ressignificar esse espaço. E falou, vamos para a rua? Vamos experimentar na rua? Vamos, experimentando na rua. E um processo colaborativo, um processo de investigação, né? De experimentação. Vamos para a rua. Foi incrível na rua. Foi incrível na rua. E depois a gente resolveu ir para o palco. Fizemos alguns experimentos em salas fechadas, ir para o palco. E a gente decidiu ir para o palco. Primeiro, principalmente por isso, porque eu acho que também se trata a questão do ônibus, da classe trabalhadora, também se trata não só de fomentar a descentralização do encontro das artes com esse público, de fomentar a transformação desses espaços para um outro imaginário possível, mas também os deslocamentos de outros espaços que a gente precisa estar. Tanto os trabalhadores quanto os artistas da trupe. Porque eu acho que a gente também, sem querer, a gente mesmo se coloca numa caixinha. Eu sou isso, eu vou ficar aqui. E chega uma hora que isso não basta mais. Que a gente quer arriscar, que a gente quer experimentar, que a gente quer, enfim. E essa ideia do palco, de levar o ônibus para o palco, começou a instigar a gente. E de conseguir, principalmente, levar o nosso público do terminal para o palco. Para o palco italiano, para o teatro italiano, para um Sesc. Mas é um trabalho que tem uma grande potência. Tem uma dramaturgia que a gente foi afinando, que a gente foi descobrindo como lidar com ela, também essa coisa do palco, que era diferente do que a gente estava acostumado. Então acho que a Cláudia tem essa potência que é muito bacana de trabalhar.